Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, o professor Norman Finkelstein. O professor Finkelstein é um dos principais estudiosos sobre a Palestina. Entre seus livros mais notáveis estão A Indústria do Holocausto e Gaza, uma investigação sobre seu martírio. Professor Finkelstein, bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Welcome back to India and Global Left. Obrigado por me receber. I wanted to discuss the recently Eu queria discutir o recente relatório da Comissão de Inquérito da ONU sobre a Palestina ocupada, que concluiu que Israel é culpado de cometer genocídio e de não impedir um genocídio. Antes de entrarmos nos detalhes, você poderia nos dizer qual foi sua impressão inicial sobre o relatório? What was your initial impression of the report? Minha impressão inicial sobre o relatório foi que a comissão de inquérito da ONU, que havia sido hesitante em seus relatórios anteriores, acho que este é o quinto sobre Gaza e Israel, se não me engano, desde 7 de outubro, estava relutante em concluir que Israel estava cometendo genocídio. Ela vinha utilizando um arcabouço baseado nas leis de guerra para tentar compreender a situação em Gaza. Agora, está claro que abandonou esse arcabouço e passou a usar o de genocídio. Basicamente, pode-se dizer que ela se juntou, ainda que tardiamente, ao consenso crescente de que Israel está cometendo genocídio em Gaza. E se você pudesse nos dizer, qual é a sua percepção sobre o impacto das mudanças no marco de atuação das Nações Unidas? Estou pensando especialmente na mídia tradicional. Pessoalmente, não notei muita mudança na forma como eles estão analisando isso. Quero dizer, eles ainda se apegam à estrutura de conflito. Mas estou curioso, qual é a sua percepção sobre a mídia tradicional em relação a esses dois marcos, guerra e genocídio? Bem, é claro que é preciso fazer uma distinção entre a grande mídia e a opinião pública em geral. Acho que tem havido uma aceitação crescente entre o público mais amplo de que Israel tem cometido e continua cometendo genocídio em Gaza. Também tem havido mais discussão na grande mídia, não necessariamente chegando a uma conclusão, mas pelo menos levantando a questão de se Israel está cometendo genocídio. Para dar um exemplo, quando o relatório mais recente da Comissão de Inquérito foi publicado, chefiado pela ex-alta comissária de Direitos Humanos da ONU, Navi Pillay, ela recebeu espaço editorial no New York Times para apresentar suas conclusões. O fato de o Times ter permitido um artigo de opinião validando a alegação de que Israel está cometendo genocídio já é por si só bastante revelador. Então, acho que o termo genocídio agora se tornou parte do discurso público comum e a grande mídia, que obviamente está sob todo tipo de pressão externa para não usar essa linguagem, agora abriu, por assim dizer, suas páginas para contemplar a possibilidade de que Israel esteja cometendo genocídio. É possível ver isso de várias maneiras. Por exemplo, Bernie Sanders agora diz que Israel está cometendo genocídio. O atual candidato à prefeitura, Zoran Mamdani, manteve sua posição, apesar de enormes pressões externas, em chamar o que Israel está fazendo de genocídio. Ele sabe, não estou dizendo que seja necessariamente um político calculista, mas ele sabe que isso não vai prejudicar sua posição junto à sua base natural. E mesmo enquanto tenta ampliar essa base, ele sabe que isso não vai prejudicá-lo. Não consigo te ouvir, não há som.
I'm sorry. We'll cut out the bit. I didn't. Desculpe, vamos cortar essa parte. Sim, eu realmente ativei meu microfone. Certo. Então, se você puder recapitular brevemente para nossos espectadores, e estou usando a palavra recapitular porque já discutimos essa questão antes, qual é o significado mais amplo desses dois enquadramentos? Ou qual é a importância de não usar o enquadramento de guerra? Sei que você já vem falando sobre isso, mas para aqueles que talvez estejam acompanhando essa discussão pela primeira vez, poderia nos dizer, em poucas palavras, qual é o problema de enquadrar isso como um conflito ou uma guerra em vez de um genocídio? A estrutura engana completamente o público sobre o que está acontecendo em Gaza. O enquadramento das leis de guerra parte do pressuposto de que há uma guerra em curso ali. Parte também da suposição de que o principal objetivo de Israel nessa guerra é vencer no campo de batalha e, como a grande mídia costuma dizer, derrotar o Hamas. Assim, mesmo que dentro do enquadramento das leis de guerra se reconheça que Israel está atacando civis, cometendo o que se chama de ataques indiscriminados ou desproporcionais, ainda assim, a suposição geral é de que eles querem vencer a guerra. Eles querem derrotar o Hamas militarmente. E é por isso que durante o primeiro ano, talvez o primeiro ano e meio desde 7 de outubro, a manchete secundária do New York Times era sempre a guerra Israel-Hamas. Em outras palavras, o objetivo de Israel, pode-se dizer, Israel está realizando bombardeios de terror, ok? Mas o propósito desses bombardeios de terror, em última instância, é derrotar o Hamas. Israel está realizando ataques extremamente desproporcionais, mas seu objetivo final é derrotar o Hamas. É uma guerra entre Israel e Hamas. Essa era a forma de enquadrar a situação, como eles gostam de dizer. Eu detesto qualquer terminologia posterior a 1899, mas vou usar o termo. É uma guerra. Se for um genocídio, é exatamente o oposto. Israel não está realizando ataques desproporcionais, ou seja, matando um número excessivo de civis para alcançar um objetivo militar. É isso que significa um ataque desproporcional. Matar civis demais para atingir uma meta militar. Israel não está cometendo ataques desproporcionais. Está cometendo ataques proporcionais. Proporcionais ao seu objetivo. Seu objetivo, sua meta é matar civis. Esse é o seu objetivo. Essa é a sua meta. Matar civis. Portanto, quando se descreve isso como uma guerra, obscurece-se o verdadeiro objetivo. O objetivo não é impor uma derrota militar. O objetivo é, como afirma a Convenção do Genocídio, a intenção, o propósito de destruir total ou parcialmente a população de Gaza. Isso é um genocídio. E, portanto, um dos principais indicadores de se um relatório está usando o enquadramento das leis de guerra ou o enquadramento do genocídio, um indicador fundamental, é se ele utiliza ou não a linguagem de ataques desproporcionais. E se você notar, por exemplo, a evolução de alguém como Piers Morgan, que tem o faro voltado para o vento, mas também um olho em seus patrocinadores, é preciso levar ambos em conta. Ele começou, como você sabe, no primeiro ano com a pergunta padrão: você condena o que o Hamas fez e Israel tem o direito à autodefesa? Esse era o enquadramento de todas as suas entrevistas. E a resposta a ambas as perguntas deveria ser o teste decisivo, o filtro. A resposta era: sim, eu condeno o que o Hamas fez e Israel tem o direito à autodefesa. Israel has the right to self-defense. Beginning around, you could say, a half year ago. Começando por volta de, digamos, meio ano atrás, mais ou menos, não posso te dar a data exata, Piers Morgan mudou de tom. Ele disse: Israel tem o direito de se defender, mas seus ataques são desproporcionais. Então ele estava reconhecendo que Israel estava se desviando das leis da guerra, porque estava realizando um número excessivo de execuções de civis para alcançar seu objetivo militar. Mas ele ainda não havia entrado no terreno do genocídio, porque insistia que os ataques eram desproporcionais. E como eu disse no programa, provavelmente há cerca de meio ano, eu disse: não, os ataques são proporcionais.
Eles são proporcionais ao objetivo. O objetivo é destruir total ou parcialmente a população de Gaza. I don't want to spend too much time on the very specificities of Eu não quero gastar muito tempo nos detalhes específicos do relatório, mas estou curioso. Ao lê-lo, ele documenta todos os crimes e os divide em diferentes seções. A seção sobre violência de gênero me chamou particularmente a atenção, considerando que tem sido totalmente silenciada pela grande mídia. Quero voltar a esse ponto mais tarde, mas estou muito curioso. Entre todos esses tipos de crimes que o relatório analisou, os ataques deliberados contra civis, contra as alas de maternidade dos hospitais para impedir partos, contra a infraestrutura, a fome deliberada, muitos desses já são familiares para quem acompanha as notícias. Houve algo em particular que te chamou a atenção, que você gostaria de compartilhar com nossos espectadores? that you might like to share with our viewers? Bem, o que me chamou a atenção, há muitas coisas que me chamaram a atenção. Não é um relatório inovador, sejamos claros quanto a isso. Não há nada nele que você não pudesse ter visto, literalmente nada, que não estivesse na submissão sul-africana à ONU em 29 de dezembro de 2023. É realmente uma notícia antiga, embora haja nova documentação. O que me chamou a atenção foi que eles decidiram abordar diretamente a alegação israelense de que estão envolvidos em uma guerra em Gaza e quiseram refutar essa alegação. Achei alguns dos argumentos que usaram para refutá-la realmente bastante convincentes. Eles disseram, vocês estão mirando em todas essas crianças. You're targeting all these children. You're targeting them in the head. You're targeting them in the chest. Vocês estão mirando na cabeça deles, estão mirando no peito. As evidências neste ponto são esmagadoras. Quero dizer, eles não mencionam isso, mas como observação, o líder da oposição oficial disse há cerca de meio ano que soldados israelenses estão matando crianças como um hobby. Claro, ele insistiu na declaração, mas depois sofreu um enorme ataque, então a retirou. Mas ele disse isso. E é preciso perguntar por que ele diria algo assim em público, a menos que houvesse alguma evidência que sustentasse. De qualquer forma, o relatório dizia, vocês estão mirando em crianças. O que isso tem a ver com travar uma guerra contra o Hamas? Isso não parece conciliável com uma guerra contra o Hamas. Depois eles falaram sobre a violência sexual generalizada e sistemática. O que isso tem a ver com o lançamento de uma guerra contra o Hamas? Achei que eles realmente conseguiram destacar o absurdo da alegação israelense de que estava travando uma guerra contra o Hamas, dado o que sabemos agora. Ou melhor, não é que saibamos agora, sempre soubemos. Mas considerando a magnitude das evidências acumuladas, que mostram que a estratégia básica de Israel é incompatível com a condução de uma guerra. Vou te dizer outra coisa que me chamou a atenção no relatório. É claro que eles precisam abordar a questão da intenção de incitar o genocídio. E se você ler as citações feitas por líderes israelenses e outros elementos da sociedade israelense, essas citações datam de outubro de 2023, há 2 anos. E o que eles disseram? Vamos reduzir Gaza a escombros. Foi isso que os líderes israelenses disseram. Não há distinção entre civis e combatentes em Gaza. Vamos expulsar a população. O que me chamou a atenção lendo isso agora, 2 anos depois dos fatos, é que, se você se lembra, os defensores de Israel disseram em resposta a essas citações. Bem, isso foi dito no calor do momento. Eles estavam tão indignados, tão chocados. Eles estavam tão traumatizados. O que você esperava? E então você olha para o que aconteceu nos últimos 2 anos. Exatamente o que disseram que fariam, eles fizeram. Isso não foi algo impulsivo. Lembre-se de Amaleque, matar todo homem, mulher e criança. Não vamos deixar entrar comida, combustível, água ou eletricidade. Vamos reduzir Gaza a escombros. Vamos tornar Gaza inabitável.
Eles cumpriram exatamente o que disseram que fariam. Então, a desculpa de que foi algo dito no calor do momento por choque, trauma e assim por diante. As evidências agora estão aí. Não, não foi. Foi a oportunidade de ouro, o presente divino para finalmente, de uma vez por todas, resolver a questão de Gaza. Finally, once and for all, solve the Gaza question, and they were fully prepared because E eles estavam totalmente preparados, porque não apenas esta liderança israelense, todo o Estado de Israel, vinha esperando por este momento desde 1977, o momento de resolver de uma vez por todas a questão de Gaza. Agora, houve outras ocasiões. Em 1991, durante a Primeira Guerra do Golfo, houve muita especulação de que assim que Saddam Hussein começasse a lançar os mísseis Scud contra Israel, Israel usaria isso como pretexto para expulsar a população da Cisjordânia. Naquele momento, Gaza não estava realmente no centro das atenções. Era a Cisjordânia. Eles usariam isso, mas não puderam, porque o presidente George W. Bush havia montado uma grande coalizão, conseguido 8 votos no Conselho de Segurança da ONU e estava receoso. Lembre-se, a coalizão contra Saddam em 1991 incluía lugares como a Síria. Todos estavam a bordo para derrubar Saddam Hussein. Essa é a primeira coisa a se buscar. Então, se Israel, que na época era liderado por Yitzhak Shamir, se Shamir tentasse uma limpeza étnica na Cisjordânia, isso destruiria a coalizão. Portanto, mesmo que o Iraque se disparando aqueles foguetes, aquele governo era uma piada, como você sabe, mas vamos dar o devido crédito. O presidente Bush, pai, Bush e Baker, o secretário de Estado Baker, deram ordens rigorosas. Shamir teve que simplesmente suportar os ataques. Você não pode fazer nada porque temos uma coalizão e você vai fazer o que dissermos. E então, em 2003, na época da invasão do Iraque, a Segunda Guerra do Golfo, também houve especulações de que Israel usaria isso como uma oportunidade para realizar uma expulsão em massa. Isso também não se concretizou. Mas desta vez, a magnitude do ataque, combinada com o the collaboration, acquiescence, whatever you want to call it. Colaboração, aquiescência, chame como quiser, do mundo árabe foi tal que eles perceberam que essa era a oportunidade pela qual esperavam, que desejavam e cobiçavam há várias décadas. E agora, custe o que custar, eles vão terminar o trabalho. E vão terminar o trabalho. O propósito do genocídio não é eliminar todos os palestinos. O propósito, ou melhor, o objetivo é forçar a limpeza étnica. O meio para alcançar essa limpeza étnica é o genocídio. A intenção é destruir a população de Gaza, total ou parcialmente, para finalmente fazer duas coisas: expulsar os palestinos de Gaza e abrir as fronteiras no Egito ou na Jordânia, em algum lugar, para que tenham para onde ir. Uma das coisas amplamente usadas para justificar o genocídio, além dos números alegados de mortos, foi a violência sexual. Muitas dessas narrativas sobre estupro sistemático acabaram se revelando falsas. Não sabemos os números exatos, mas toda essa narrativa sobre estupro sistemático foi desmentida por muitos jornalistas, pelo menos no que diz respeito aos métodos usados para chegar a essa conclusão. Na verdade, a pessoa que mais desmentiu as acusações foi a mesma que as confirmou, Pramila Patten. A missão de Patten, designada pelo secretário-geral Guterres, foi basicamente um osso que Guterres jogou para os israelenses porque estava sob enorme pressão após sua declaração sobre Gaza depois de 7 de outubro. Ele disse que a situação precisava ser vista em um contexto histórico, e isso deixou os israelenses furiosos, absolutamente furiosos. Eles estavam determinados a derrubá-lo. Ele foi alvo, e sabia disso. Disse em particular, eles estão atrás de mim, estou na mira deles. Então as organizações de mulheres israelenses começaram a afirmar que estava sendo aplicado um duplo padrão quando outras mulheres são vítimas de violência sexual, incluindo estupro. All the women's organizations, stand up
Todas as organizações de mulheres se manifestaram, mas agora estão em silêncio quando isso acontece em Israel. Então elas jogaram, por assim dizer, a carta do Me Too. Entre esses dois fatores, a missão de Pramila foi designada pelo secretário-geral Guterres. E, por volta de 2/3 do relatório da missão, minha memória falha agora, mas acho que é algo como o parágrafo 66. Era um relatório muito resumido, com cerca de 20 páginas. E, mais ou menos nessa altura, ela diz que Israel forneceu provas credíveis de que houve estupro em 7 de outubro. Em seguida, ela de repente afirma: não temos evidências médicas de estupro, não temos evidências forenses de estupro, não temos evidências digitais ou fotográficas de estupro. We have no digital or photographic evidence of the rape. Well, that's not very credible evidence. Bem, então isso não é uma evidência muito convincente. Tudo que eles tinham eram testemunhas. Testemunhas israelenses, sabe? As mesmas testemunhas que afirmam que Israel é o exército mais moral do mundo. O mesmo tipo de testemunhas. Mas além disso, vamos considerar o que, na minha opinião, foi um exemplo extremamente revelador de não evidência. Pramila Patten disse: examinamos 5.000 fotografias. Havia 5.000 fotografias tiradas de Israel em 7 de outubro. Havia 50 horas, 50 horas de vídeo digital de 7 de outubro. E ela disse, e estou citando suas palavras, que não havia evidência digital ou fotográfica de violência sexual. Foi isso que ela disse, não apenas estupro. Não havia evidência digital ou fotográfica de violência sexual direta. Então é o seguinte. Direct sexual violence. So here's the thing. 50 hours of digital 50 horas de fita digital equivalem a cerca de 12 superproduções de Cecil B. DeMille, como a Bíblia. É muita evidência digital. E 5.000 fotografias. Agora, de acordo com as organizações de mulheres israelenses, esses estupros foram planejados para semear o terror no coração de todos os israelenses. Belas donzelas sendo violentadas. Portanto, todos foram realizados, executados às claras. Às claras, disseram. Certo? Agora, tudo isso está acontecendo na fronteira com Gaza. Então deve haver muitas câmeras de segurança por lá. E ela diz, Pramila Patten, tínhamos evidências de CFTV, evidências de câmeras de painel, evidências de câmeras corporais, porque os combatentes do Hamas tinham câmeras. Tínhamos evidências de celulares. Então aqui está o enigma. Muita vigilância. Tudo isso na fronteira com Gaza. It's aboard in Gaza. Lots of technological surveillance equipment. Muito equipamento tecnológico de vigilância. Os estupros estão ocorrendo abertamente porque foram planejados para semear o terror no coração de todos os israelenses, à vista desses brutos árabes violentando nossas donzelas israelenses. E nos dizem as testemunhas que estavam escondidas, estavam em esconderijos quando observaram os estupros. Agora eu não sei muito sobre a sua geração, e o pouco que sei não me impressiona muito. Uma coisa que eu sei, e isso também não me impressiona, é que, aconteça o que acontecer, eles precisam registrar no celular. Estou comendo uma omelete, tenho que filmar. Estou no banheiro, tenho que filmar. Oh, um pombo morto ao lado de um rato morto. Tenho que filmar isso. Tudo é filmado, não importa quão duras sejam as circunstâncias. No matter how harsh the circumstances. And we know from that most moral army in the world. E nós sabemos, vinda desse exército mais moral do mundo, que ele nunca perde a oportunidade de filmar suas próprias bestialidades e publicá-las online. Então ele pergunta, Sr. Giochman, pronunciei corretamente? Sim, então pergunto novamente. Nenhuma das testemunhas pensou em filmar esses estupros coletivos. Foi isso que ela disse. Havia evidências críveis, mas ninguém pensou em registrar esses estupros coletivos desses chamados árabes ou muçulmanos bestiais, executando nossos nativos israelenses. Nenhum. Isso é plausível? 5.000 fotografias, 50 horas de gravações digitais, e ela disse que não havia nenhuma evidência. E ela não limitou isso à violência sexual. Perdão, ela não limitou isso ao estupro. Ela disse que não havia evidência de violência sexual. Então não precisávamos dos investigadores. Tudo o que tínhamos de fazer era olhar para o que eles acreditavam que as evidências mostravam. The evidence they believe, the evidence showed. Well, guess what? All the evidence you adduced
Bem, adivinha? Todas as provas que você apresentou demonstram além de qualquer dúvida razoável, não além de qualquer dúvida, mas certamente além de dúvida razoável, que a violência sexual alegada foi uma farsa perpetrada não apenas pelos israelenses, mas também por supremacistas judeus americanos como Sheryl Sandberg em sua extravagância. Embora tenha sido relativamente curta, cerca de 1 hora, chamada Screams Before Silence, em que ela aparece com seus sapatos Gucci e jeans Ralph Lauren, andando por aí documentando esse horror que ela chamou de Screams Before Silence. Na verdade, é Schlock Before Scheiß. Schlock é Yiddish para lixo. Scheiß é Yiddish para merda, desculpe, ou fezes. Então Schlock Before Scheiß é assim que realmente deveria se chamar. So Schlock Before Schleiss, that's what it should really be called. She called it the biggest achievement of her life, which I would... Ela chamou isso de a maior conquista da vida dela, o que eu diria que não reflete muito bem em como ela usou a própria vida. Mas de qualquer forma, não há evidências. Não há evidências. Infelizmente, o secretário-geral Guterres voltou a sofrer uma pressão intensa há cerca de 2 meses e publicou um relatório anual sobre o que se chama CRSV, Violência Sexual Relacionada a Conflitos, provavelmente um dos acrônimos mais horríveis da história da humanidade. E todos temem esse relatório por causa da lista. Há uma lista no relatório, o anexo, o fatídico anexo, que enumera ou descreve os países do mundo, ou atores não estatais culpados de cometer violência sexual. E Guterres, sabe o que ele fez? And Gutierrez, do you know what he did? He put Hamas on the... Ele colocou o Hamas na lista e não colocou Israel. Ele deixou Israel de fora. Foi tão obviamente evidente. Tão obviamente, você sabe, como sempre, nunca se sabe se é chantagem ou suborno. Guterres não me parece o tipo de pessoa que aceitaria um suborno. Então é chantagem ou pressão intensa. Algumas pessoas especulam que disseram a ele que se não colocasse o Hamas na lista e excluísse Israel, o corte de financiamento da ONU por parte de Israel e dos Estados Unidos seria agravado. Neste momento, como você sabe, a ONU está em crise. Eles estão demitindo dezenas de milhares de pessoas por causa dos cortes no financiamento dos Estados Unidos e usaram isso como ameaça. Talvez, mas acho que foi imperdoável. E eu disse no meu próximo livro que o fedor de um Judas, ele carregará o fedor de um Judas pelo resto da vida. O relatório da Comissão da ONU também documenta violência de gênero e sexual. É muito equilibrado. Fala de cerca de 20 casos e não descreve estupros coletivos em público. Trata principalmente de detentos em prisões israelenses. Acho que você está confundindo coisas diferentes. Os estupros coletivos foi o Hamas que cometeu hoje. Sim, tem seu tactins e plágicos, sim. Então destacando sobre o muito informal e formal cuidadoso, enquanto o introverto no nenito primário existe. Deixe claro que é uma política. Sim, e por isso eles estão falando sobre detalhes. O relatório da ONU disse, e estou citando, não vimos nenhuma investigação credível. Nenhuma investigação credível. Isso significa que você tem carta branca para fazer o que quiser. Então, sim, eu estava curioso sobre a sua resposta a respeito de como a grande mídia, estou pensando no The Guardian e no The New York Times, ambos cheios de feministas, por exemplo. Vimos muitos deles durante, você sabe, as invasões da Líbia ou do Afeganistão. Como todas essas coisas foram justificadas em nome do feminismo. Vimos muitas reportagens do Guardian e do New York Times durante o caso do Julian Assange, sobre como ele deveria ser levado a julgamento. E então, é claro, no ano seguinte, em 7 de outubro. Fiquei impressionado com o fato de que depois que o relatório da ONU foi divulgado, documentando incidentes horríveis, desde pepinos sendo enfiados nos ânus de homens e mulheres, até uma mulher sendo repetidamente... Bem, precisamos ter cuidado. Quero dizer, só quero acertar os detalhes. Não estou dizendo que você está errando, só quero ser preciso. As acusações de estupro foram apenas contra homens.
Disseram que havia temores de estupro contra mulheres, mas os estupros de fato, o uso de vários objetos introduzidos no ânus, foram apenas contra homens. Analisei isso com atenção porque queria confirmar os fatos por conta própria. Houve ameaças de estupro contra mulheres e, obviamente, todo tipo de violência sexual cometida contra elas. Mas se formos fazer a distinção, se você acha que a distinção importa entre estupro e outras formas de violência sexual, a acusação de estupro foi feita apenas contra homens. Com licença. Há algumas frases ambíguas. Por exemplo, a comissão também recebeu informações confiáveis sobre muitos casos de estupro e agressão sexual, incluindo o uso de uma sonda elétrica para causar queimaduras no ânus e a inserção de objetos como bastões, cabos de vassoura e vegetais no ânus dos detidos. Agora, aqui não temos a especificidade de gênero, embora a linha anterior falasse de um homem. There was a man they were talking about, but then here they're talking about They gave very specific Eles deram exemplos muito específicos, vários, na verdade. E as acusações reais de estupro, as alegações de estupro, eram apenas contra homens. Quero dizer, realmente que diferença isso faz? Você está cometendo estupro contra um homem ou uma mulher. E se você afirma ser uma organização feminista, deveria se preocupar com o estupro, não apenas com estupro contra mulheres, eu diria. Então é só, sabe, pela questão de ser preciso, e também pela tentativa de entender a mentalidade. Tentar entender a mentalidade. Quero dizer, havia bordéis nos campos de concentração nazistas. Havia bordéis. Então, obviamente, havia um elemento coercitivo no fato de uma mulher ter que estar em um bordel, em um campo de concentração nazista. Mas pelo que me lembro, não acredito que os soldados alemães tenham cometido estupros em massa contra mulheres judias. Em parte, isso se deve a esse tabu, a questão da pureza racial. Agora, pode-se dizer que também havia esse tabu no sul dos Estados Unidos, com as leis contra a miscigenação, mas elas não impediram os senhores de escravos de cometer estupros. Lembro-me de ter discutido essa questão uma vez com minha mãe, e me recordo vagamente de ela ter dito que não. Eles não nos estuprariam por causa da questão da pureza racial. Mas posso estar enganado. Quero dizer, tenho certeza de que há uma vasta literatura sobre isso. Faz 25 anos que não consulto a literatura sobre o Holocausto nazista, então não posso realmente dizer o que estão dizendo agora. De qualquer forma, como eu disse, parecia haver uma linha para os soldados israelenses entre sodomizar homens e cometer estupro contra mulheres. Mas obviamente houve todo tipo de degradação das mulheres. Parece, é difícil dizer. Em relatórios anteriores, a comissão de inquérito deu ênfase aos homens. Chamaram isso de crime contra a humanidade, dizendo que tinha como alvo os homens muçulmanos para humilhá-los e degradá-los. Aqui neste último relatório, é mais equilibrado o direcionamento a homens e mulheres, exceto pela questão do estupro. Acho que foi assim que eu entendi. Sim, eu não discordo. Só queria acrescentar que encontrei algumas frases em que eles falavam de muitos casos, e esses casos foram tratados de forma coletiva. Mas sim, de modo geral, acho que você tem razão. As mulheres foram submetidas a serem fotografadas de roupa íntima, a serem tocadas, e sabe, a esse tipo de coisa. Eles estão falando principalmente desse tipo de assédio sexual, em oposição à penetração, que foi em grande parte explicitamente não mencionada. Certo, eu queria chegar a algumas das questões mais amplas. Não temos muito tempo, mas uma questão em que eu estava pensando é que a comissão falou sobre o dever de todos os estados, não apenas de Israel, de parar o genocídio. E eles também, mais para o final, e me corrija se eu estiver interpretando errado, falam sobre esse dever incluir o direito de sancionar Israel. Então estou pensando, sabe, no movimento de boicote, desinvestimento e sanções, mas também nos tipos de debates que estão acontecendo entre pessoas que se concentram na China,
com a questão de se a China está fazendo o suficiente para impedir o genocídio. E uma das defesas é que a China não pode sair das normas internacionais para sancionar Israel, porque isso seria semelhante aos tipos de coisas que os Estados Unidos e o Ocidente fazem. Então, de forma mais ampla, estou te perguntando, qual é a implicação de a comissão dizer que todos os outros estados não apenas têm o direito, mas até o dever, de impedir esse genocídio? O que isso significa em termos de ações concretas? Se você olhar para a Convenção do Genocídio, eu realmente não estava ciente dela. Ela não chamou minha atenção até recentemente, quando eu estava lendo os relatórios. Se você olhar para a Convenção do Genocídio, No, I'm looking at it now. não, estou olhando para isso agora. Não consigo encontrar neste momento. Os estados são obrigados a agir não apenas se um genocídio estiver ocorrendo, mas também se houver risco. Se houver risco de um genocídio ocorrer. Então, já que todos reconhecem que estamos em um ponto limite onde há um risco real, independentemente de estar realmente acontecendo ou não, isso pode ser debatido. O relatório diz que os estados têm uma obrigação, não apenas Israel, mas se houver risco, outros estados também têm a obrigação de agir. Isso é significativo. Veja, eles também têm obrigações, segundo as convenções de Genebra, de agir. As partes contratantes têm a obrigação de agir não apenas em casos de genocídio, mas também de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Há todo tipo de obrigações que foram assumidas, mas nenhuma delas teve qualquer efeito ou consequência material. Na verdade, você mencionou os chineses. Há algo que eles poderiam fazer que não exigiria agir com base no risco de genocídio. Eles poderiam substituir os Estados Unidos como principal financiador da ONU. Assim, uma enorme quantidade de pressão seria atenuada, reduzida, e eles poderiam continuar seu trabalho sem medo de represálias dos Estados Unidos. Sempre achei curioso porque eles não fazem isso. Porque simplesmente não fazem. Eles obviamente têm dinheiro para substituir os Estados Unidos como principal financiador. Não sei se é porque não querem misturar seus planos econômicos com política. Eles são apenas pessoas muito pragmáticas. E a única questão política com a qual se preocupam é quando isso as afeta diretamente. Aí sim elas se preocupam com política. Se as afeta indiretamente, quanto mais de forma remota, elas ficam fora da política. Elas são, infelizmente, eu sei que você não vai gostar disso, Sr. Mudyar Jyothishman, como o Trump. Estão interessadas apenas em negócios. Então, esse é um motivo pelos quais não querem sujar as mãos, tornando-se o principal financiador em vez dos Estados Unidos. E, em segundo lugar, porque não querem antagonizar os Estados Unidos. Sim, eu não discordo. Acho que houve uma mudança marcante na política externa chinesa após os anos de Mao, para simplificar, quando eles se tornaram muito mais politicamente agnósticos nas relações internacionais, conduzindo as coisas principalmente com base em interesses econômicos ou de autopreservação. Eu queria te perguntar rapidamente, esses tipos de relatórios ou comissões poderiam ser abertos a autoridades dos Estados Unidos? Porque a comissão realmente fala sobre os Estados Unidos em certos momentos, dizendo que eles estão fornecendo armas. E também estou pensando no que você mencionou antes, sobre como os Estados Unidos estão reduzindo seu financiamento para as Nações Unidas. Tenho curiosidade em saber se você acha que esse tipo de comissão poderia eventualmente ser aberto contra Joe Biden ou Donald Trump. O que você acha? Teria alguma relevância? Nenhuma possibilidade de forma alguma. Zero. Dá para ver que o Guterres provavelmente está entre os melhores secretários-gerais da ONU.
Na verdade, nunca houve um bom secretário-geral da ONU desde U Thant, que era um cara muito bom, muito decente, honesto, simples, honesto. Ele foi secretário-geral durante a Guerra do Vietnã. Lembro que o professor Chomsky o conheceu e disse que ele era um homem muito decente e que reconhecia que não podia fazer nada contra os Estados Unidos no Vietnã. Mas desde U Thant, teve o Waldheim, teve o cara do Egito, como é o nome dele. Tinha os dois primeiros nomes iguais, alguma coisa, alguma coisa. Como é o nome dele? Boutros Ghali. What's his name? Boutros Ghali. There was Waldheim, Boutros, there was Kofi Annan, there was... Houve Waldheim e Boutros Ghali. Houve Kofi Annan. Houve, meu Deus, Ban Ki-moon, o cadáver ambulante. Então Guterres é melhor do que ele, tem que ser honesto quanto a isso. Ele tem sido melhor do que a maioria. Quero dizer, ele fez declarações que nenhum secretário-geral anterior fez. Kofi Annan, o representante da África, ok, muito elegante, sofisticado, era um tipo Obama. Ele nem sequer dizia que a guerra contra o Iraque era ilegal até deixar o cargo. Perguntaram a ele depois que saiu e ele disse, sim, foi uma guerra ilegal. Bem, muito obrigado por isso, Kofi. Isso e uma ficha te levam ao metrô. Então Guterres tem sido melhor do que a maioria. Veja como ele cedeu na questão da violência sexual. Look how he caved on the sexual violence issue. I remember there was a candidate from Lembro que havia um candidato da Índia, naquela época, concorrendo contra Kofi Annan. O nome dele era Shashi Tharoor, e ele costuma se expressar muito bem. A história na Índia era que sua candidatura não foi endossada pelos Estados Unidos, porque eles queriam alguém que ficasse em silêncio. Isso foi durante o período unipolar dos Estados. O Afeganistão já tinha acontecido e o Iraque também. Não me lembro exatamente se o Iraque tinha acabado de acontecer ou se os planos já estavam traçados, mas essa era a história. Estamos chegando ao fim, talvez mais alguns minutos. Se você puder concluir falando sobre a importância deste relatório em conjunto com a investigação em andamento da CIJ. E também, se puder falar sobre o poder do TPI sobre o Estatuto de Roma, porque o relatório fala sobre indivíduos como parte do Estado. Ele menciona Herzog, Netanyahu e Gallant. Também diz que não investigaram Smotrich, mas que outros deveriam fazê-lo. Então minha pergunta é, como essas diferentes comissões interagem entre si? these different commissions interact among each other. Look, Olha, o direito internacional é aquilo que você faz dele. Essas são armas ideológicas. Se você tem um movimento, pode citá-las, pode usá-las como referência. Elas dão mais credibilidade à sua acusação na esfera pública. Mas além disso, obviamente nunca serão aplicadas. Acho que todo mundo sabe disso. Ainda assim, eles têm a documentação, têm a credibilidade e tornam mais difícil para Israel continuar com suas negativas. Então, não vejo nada além disso. Mas devem ser lidas e dominadas, porque contém todo tipo de evidência, prova e argumento na base pela opinião pública. É isso. in the battle for public opinion. That's it. And I Eu não diria que a batalha pela opinião pública é trivial a longo prazo, talvez a curto prazo. yes. If you believe that it's trivial, then you're wasting your time. Se você acredita que isso é trivial, então está perdendo seu tempo. Certo? Se você é uma pessoa de esquerda, absolutamente. A única arma que temos é a arma da verdade. Ok, temos 3 armas. Temos a verdade, temos a justiça e temos o povo em nossa mira, os proverbiais 99%. É isso que temos, verdade, justiça e os 99%. Na verdade são 80%, mas não me importo. Poeticamente 99 soa melhor. Então precisamos fazer o máximo uso de todas essas armas. Esses relatórios da ONU são armas importantes em nosso arsenal de verdade e justiça. É disso que a esquerda deveria tratar, tentar conquistar as massas, porque você não tem mais nada. Você não tem o dinheiro, não tem a organização, não tem a mídia, não tem nenhuma outra arma. Então se você desistir de tentar conquistar o povo, a luta acabou. Não há mais nada pelo que lutar. Then there's nothing to fight for anymore. We'll leave Vamos encerrar por aqui, professor Finkelstein. Muito obrigado pelo seu tempo. for your time. And thank you. Hi, my name is Ayushman. Obrigado. Se você gostou do nosso conteúdo até agora e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos. Considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E se não puder fazer isso,
Não se preocupe, você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.